Lubica, óleo hidratante corporal. Kilari, mangiare, barrinha da longevidade. Erdim, Kilari é assim. Kilari, mangiare, barrinha da longevidade. Erdim, Kilari é assim. Peça seu quilar antecipado pelo nosso WhatsApp 14 997 41 3348 ou em nosso site www.quilari.com.br. Kilari, mangiare, barrinha da longevidade. Erdim, Kilari é assim. Kilari, mangiare, barrinha da longevidade. Erdim, Kilari é assim. Cagi, sérum rejuvenescedor. Você, sempre bem. Um oferecimento de Sintonia, a harmonia em gotas, frequência em ação. Oi, gente. Boa noite a todos. Gratidão por todos que estarem aqui nessa nossa live nota 1000. Convencida eu, né? Mas é que o assunto é muito interessante, gente. E é uma coisa que nós temos que pensar. Nós temos que parar e olhar. Depois que nós descobrimos, depois que nós tomamos consciência, não tem como voltar para trás. E hoje o nosso convidado é super especial. Aí o Fábio Falcão, oba, que legal, seja bem-vindo, Fábio. Fábio, quem mais? O Cleiton, salve Carlota, Del, excelente live. Eu, antes de ver os agradecimentos de todo mundo, a presença, eu acho importante a gente chamar o nosso convidado, para que ele ouça também as coisas, os cumprimentos a ele, né? Del, chega mais. Oi, Del. Eu estou vendo o que está na live, e eles estão agradecendo você. Eu falei, eu vou chamar o Del logo para a gente agradecer, olhar, ler as frases, né, as mensagens que estão muito legais sobre a nossa live, que eu falei assim, pouco convencida, que é nota 1000 a nossa live, né? Ou melhor, nota 50 anos em um. 50 e é importante, assim, a live ela se torna importante com a participação e a presença de todos, né? Então, quero dar um abraço, mandar um caloroso abraço para todos que estão acompanhando a live. Eu acho que está sendo transmitido pelo meu canal também, o Del, né? Inclusive, quem está aí no canal, tá aqui no canal da Carlota, né? As Carlotas, e no canal Del Barros 999, né? Quem está no canal da Carlota, dá digita o número 1 aí nos comentários. Quem está no Del Barros 999, digita o 2 para gente saber. Aí um abraço a todos aí que estão, né, online. Acho que o Fábio Falcão, Cleiton, José, Osvaldo, grande Osvaldo. A Áurea mandou um abraço, a Rosângela, a Solange. Tem muita gente. A live está assim, a Salete Frazão, a Leda, tem muita gente, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Olha lá, agora tem o Márcio Cleiton, está na sua live, que ele escreveu 2,
a Clemar, A o nossa live. Tarcísio. Ixi, está bombando aqui, está rodando as mensagens. Gente, muito legal. Quero agradecer a todos pela presença de vocês, porque nós estamos num momento assim muito, muito, muito importante, sabe? Que nós temos que prestar atenção, porque nós, como dimensionais, que somos criadores, que sabemos que somos seres criadores, porque a gente tem essa consciência disso aí, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção, o que eu venho falando sempre, na qualidade dos nossos pensamentos. E a gente precisa manter o nosso cérebro muito bem nutrido. Vocês se lembram que eu falei do ativamente, gente? Ó, pois é, ele já está pronto, eu escrevi aqui esse nome, que é ele chama Meisana, mas a gente popularmente chama de ativamente, que vai fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso cérebro, porque são super nutrientes e que vão nos dar força para que a gente não se perca nesse pânico que está sendo gerado. É a hora que eles vão gerar esse caos. E se nós, dimensionais que somos, não tomarmos consciência disso e não prestarmos atenção na qualidade dos nossos pensamentos, nós vamos estar criando mais caos. Então, eu espero sempre o melhor. Eu vejo sempre o melhor, né? E o Del também está vendo. Então, a gente vem aqui hoje numa mensagem que é para a gente prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos, para que a gente se fortaleça, para que a gente se nutra, porque é só uma boa nutrição cerebral e física e corporal que é para a gente ter a saúde da mente. Então, Del, o que você manda por aí? Bom, primeiro, já quero fazer a encomenda desse suplemento. Já até falei em off aqui com a Carlota e vou pegar lá na fazenda, lá no Danilo, né? Lá no Dan Suplementos. O Dan, que é um cara que tem suplementos e um conhecimento muito bom sobre isso. E eu quero isso para o cérebro também, né? É hora da gente estar preparado, como a Carlota falou, mais focado eu digo, não no problema, mas na solução. E é justamente isso que nós vamos falar aqui hoje, pessoal. Qual é a solução, né, de cada um, né? Eu não vou dar fórmulas mágicas aqui, nem vou fazer uma explicação profunda, mas o que nós vamos falar aqui, como o tema da live diz, né, é quando a gente fica sabendo, ou seja, como a gente toma conhecimento de algo, não tem como voltar mais atrás. Essa frase, ela é bem conhecida, e é popularizada também. Tem uma que diz assim, depois que você vê, não tem como desver. E tem outra que diz, né, aí tem uma mais rebuscada que diz que o cérebro, quando quando algo novo entra, né, no cérebro, ele não volta mais ao estado anterior, ou seja, tudo de novo que a gente angaria na nossa mente, nosso pensamento, modifica o cérebro, porque o cérebro ele é plástico, né, ele vai reagindo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né, Carlota? Sim, tem a neuroplasticidade do cérebro, porque nós precisamos dar atenção nisso, né? Exatamente. E assim, pessoal, só para o que a gente vai trazer aqui de novidade, né? Então, hoje a gente vai esmiuçar uma coisa bem interessante sobre o que já foi falado, sobre os eus do futuro. Seriam os eus do futuro, né, a solução para o que está por vir, né, para as coisas todas, para essa questão toda que as pessoas trazem de preocupação, né? Nossa, está vindo o caos, está por aí e tal, né? Será o eu do futuro essa solução? Então, é uma das coisas que nós vamos trazer aqui. A segunda coisa nós vamos desvendar, finalmente, 2 códigos trazidos pelo nosso querido Edbel, que nós vamos falar sobre esses códigos, nós vamos desvendar o mistério dos 2 códigos e vamos entregar uma espécie de... eu vou mexer um pouco com cada um. Então, assim, tem pessoas que podem entender, outras não, e está tudo certo, pessoal, não tem problema algum. O entendimento aqui, ele vai ser muito personalizado para cada um. Eu não vou passar fórmulas nenhuma, mas eu vou mexer com algo que vai te incomodar, vamos dizer assim. Mas vamos lá, né? A gente vai
A gente está sendo incomodado pelo sistema lá fora, né? Pelo sistema do caos. Sim. E como que a gente vai mudar isso, né? Como que nós vamos trazer definitivamente uma mudança? E aí nós vamos também falar sobre aí a gente vai trazer talvez um terceiro código desses dois. Nós vamos construir uma tríade, nós vamos construir uma trilogia e entregar essa trilogia no final. Eu já vou dar aqui um spoiler da trilogia, né? Ela forma as palavras estado, visão e construção. Então, essas são as três, vamos dizer assim, é a trilogia que nós vamos entregar para vocês na live de hoje. E o que vocês vão fazer com essa trilogia? Eis a nossa reflexão, né? Essa é a nossa reflexão. Bom, o que cada um faz com o conhecimento que entra é uma coisa muito individual. Então, assim, eu costumo usar umas palavras dos nossos parceiros. Quando a gente faz uma pergunta para ele, antes dele responder, isso já aconteceu com algumas pessoas que tiveram cara a cara. Comigo também. E ele fala assim, tudo bem, eu vou te responder, mas o que você vai fazer com o que você vai saber agora? Então, é isso que eu vou trazer aqui, essa reflexão. O que vocês todos vão fazer com o que nós vamos trazer agora? Então, vamos começar com uma questão assim, bem legal. Eu sempre falei em lives anteriores sobre a minha vivência com o meu eu do futuro. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tive várias experiências que eu já contei, acho que eu já contei aqui no canal, acho que eu já contei em outros canais, né? E a gente vai depois aprofundar isso. E agora, o Del Barros 999 está começando, né? Está engateando ainda. Nós vamos também tratar desses assuntos lá no canal, posteriormente, mas eu já vou trazer aqui para vocês uma coisa... Deixa eu só falar uma coisa importante, Del. Estou lembrando o pessoal que é para que eles curtam, compartilhem e se inscrevam nos canais, no novo link do canal As Carlotas e no canal também do Del Barros, né, que é o 999. Não se esqueçam disso, hein, gente? Isso aí, pessoal. Vamos lá. Participem também com perguntas, tá? Caso vocês queiram, fiquem à vontade. Será um prazer enorme a gente conversar, debater e aprender também. Quando vocês perguntam, certamente a gente aprende também. O conhecimento aumenta. Aumenta, né? É espelho, né? Sempre está perguntando muita coisa. A gente sempre faz uma live interativa, sabe? Isso é muito legal. Assim, está perguntando, fazendo comentário, falando. Então, fica como se a gente estivesse numa sala de bate-papos. E isso é importante, porque quando a gente vai trocando conhecimento, a gente vai ampliando o que a gente sabe, né? Sim. Exatamente. Bom, pessoal, o eu do futuro, só de uns tempos para cá que eu fiquei mais, vamos dizer, confortável de falar sobre as minhas experiências, porque eu passei anos testando se realmente aquilo ali era uma veracidade, se era coisa da minha cabeça, se eu estava realmente tendo interações, né, com uma inteligência que se dizia ser eu e tal, e há algum tempo eu fiz alguns testes, fui fazendo testes, e esses testes foram... se comprovando absurdamente autênticos, como se realmente fosse uma inteligência super suprema. Pelo menos 10.000 anos adiante da gente, né? No mínimo. Isso. E depois eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências, um pouquinho. A gente vai trazer um vídeo. E o que, assim, me trouxe, assim, mais fervor, vamos dizer, e segurança de falar, foi quando o nosso presidente Urandi, numa live lá na TVCH, essa live está lá, ela é pública, né? Então a gente vai colocar ela aqui, um vídeo que ele fala bem abertamente sobre o que é o eu do futuro. E isso bateu, assim, direto com as minhas experiências. Então, quando eu vi essa live, assim, eu fiquei impressionado do nosso presidente a ter trazido essa informação de forma bem contundente mesmo, e ele trouxe exatamente o que a gente estava vivenciando. Então, vamos trazer aí esse vídeo, é o vídeo número 2, né, que ele vai falar sobre o eu do futuro, né, o que é o eu do futuro, como se dá a interação e tudo mais, né, então, achei bastante interessante. Então, vamos lá, um tempinho aí para rodar o vídeo. O vídeo número 2, Eli.
É o 2, né, Del? É o 2, exatamente. O que é o do futuro? Você ia falar? Não, eu só ia falar que, tipo, é nós mesmos, somos nós mesmos. Exatamente, é nós mesmos no futuro. Então, como nós mesmos no futuro, nossa frequência, nosso meu superior, essa voz que te aconselha sempre, ele nunca fala pro mal, ele sempre vai te aconselhando, né? Não é quase um segundo pensamento, não é um pensamento obsessivo, não, que eu estou dizendo, né? Pensamento obsessivo é aquele que a pessoa, eu sou mal, eu sou ruim, eu sou aquilo, eu quero me matar, eu quero isso. Não, isso é uma psicopatia, né? Isso não tem nada então, a ver. é a voz da consciência, a voz da razão, né? E que você ouve como se fosse uma voz forte. Não, faz assim, não, se você fizer assim, fizer assado, vai melhorar, vai ser assim, assado. É você mesmo dando conselho a você mesmo, em um estado extrafísico. Teu subconsciente provoca um deslocamento do tempo e espaço, passado, futuro, que no presente, conscientemente, você consegue manipular essa frequência, e ela do passado negativo, ela está aqui no futuro, não, faz assim, ó, vai por esse caminho que vai dar tudo certo, ó, sai de perto de pessoas que só te desejam mal, que só falam que você é feio, isso, aquilo, ou fica perto de pessoas que estão positivas, estão te ajudando, entendeu? Então, cada pessoa tem um estado de consciência e tem um momento de evolução. Se você está com seus amigos aqui, você conseguiu enxergar um pouco a mais, evoluiu, seus amigos, não, sai dessa, não sei o quê, vamos beber mais, vamos tomar cachaça e tal. Se você voltar a tomar cachaça, você voltou um degrau e você não vai evoluir. Ou você pode, não, meus amigos estão tomando cachaça ainda, eu vou fazer o quê? Eles querem que eu beba cachaça junto com eles? Então eu vou descer o degrau, gente, não vamos tomar isso não faz bem legal. Você leva ele para o segundo degrau, terceiro degrau, quinto degrau. Esse é o processo evolutivo. O teu eu superior é justamente para te aconselhar as coisas boas, para você ir anulando, aprendendo anulando. Existe até como, que as pessoas, no lado extrafísico, são muito limitadas ainda. Tem como você conversar consigo mesmo no futuro? Sim, tem. Com a sua projeção etérica, com a sua projeção extrafísica, tá? Da mesma forma que eu toquei nessa garrafa, minha energia está ali, ficou. Se amanhã ou depois for analisar em qualquer aparelho, photokiller, alguma coisa, vai ver que minha energia está ainda na garrafa. Lavei a garrafa, mesmo assim minha energia continua ali. Então, o corpo etérico, você pode mentalmente projetar no futuro também. E você pode se ver e conversar consigo mesmo no futuro. Então, essa parte etérica é muito relativa, é a física quântica, é o mundo quântico, né? Aquilo que Cristo tentou nos explicar, mas o conhecimento foi perdido. Então, a nota Cal não deixa de ser uma nota quântica, tá? Do mundo quântico. E ela promove esse salto do presente ao futuro. Por isso que é fácil corrigir as coisas do passado, os negativos, convertendo em positivo. Todos nós temos um segundo pensamento em nossa cabeça, né? E esse segundo pensamento... Não são as vozes da minha cabeça. Não são as vozes da minha... Toda estudo aí psicológico, tá? Pode falar que é uma vontade paralela, esquece, não é. Você tem que estudar mais em relação a isso aí. O eu do futuro existe. Nós estamos aqui sempre no presente, nós não estamos no passado, nem nós estamos no futuro. Nós estamos sempre na linha do presente, porque o que eu falei agora já é passado, e o que eu vou falar daqui a pouco já é futuro, mas acabei de falar da tampa, já é passada a tampa, entendeu? Mesmo sendo no presente. Mesmo sendo no presente, já é passado, já falei dela, entendeu? Então você está sempre na linha, trabalhando o passado e o futuro ao mesmo tempo. Então o seu presente é os três juntos, são os três juntos, as três frequências juntas. Se vocês entortar essa linha para um lado ou outro, eu sempre falo assim, Deus, né, sempre escreve certo por linhas tortas. Eu até brinco assim, Deus, né, escreve até torto por linhas certas, né? Então, porque eu consigo hoje, com esse entendimento de eu estar em uma linha onde eu tenho a direita, um exemplo, a direita o futuro, ou poderia ser vice-versa, e a esquerda o passado. Então eu tenho passado, futuro, presente aqui. Então, se eu estou aqui vivendo, vencendo, respirando, né, eu quero futuro, passado. Eu estou aqui no presente, então os erros que eu cometi aqui, eu não quero que reflita aqui. Eu consigo conscientemente controlar. Bom, eu fiz isso aqui, mas eu não quero que isso traga um reflexo negativo aqui. Vai trazer, porque eu chutei o pé do fulano, ele vai querer se vingar. Então eu vou lá pedir desculpa, vai resolver? Não, ele vai ficar com a mágoa. Então eu vou lá, o que eu faço? Bom, eu vou dar um jeito de converter essa energia em positivo. Então eu estou aqui no presente, fulano, desculpa, eu chutei seu pé e tal, mas olha só, foi sem intenção, ou foi com intenção, mas porque eu não sabia, então eu não consegui isso aqui no passado. Mas se eu tentar a mesma coisa agora no futuro, com essa linguagem,
com essa energia, eu vou conseguir, porque agora eu sei por onde eu vou, entendeu? Então, como eu falo, a nota cara desperta a sabedoria, ela desperta o sábio interior que cada um tem dentro de si, né? E faz você conversar consigo mesmo, você do futuro, conversar consigo mesmo no presente, sendo que no passado ficou só uma lembrança, eram flashes, mas a ação pode gerar uma reação que no futuro eu me encontro, né? Então, é muito fácil de você realmente se conectar consigo mesmo. O eu do futuro é você projetado com sabedoria total, porque a partir do momento que você se projeta mentalmente no futuro, você não tem bloqueios da Terra. Você não tem bloqueios do sistema, você não tem bloqueio mental, porque lá é um universo livre. Então você tem uma consciência muito expandida que realmente vai poder te dar a resposta correta para que você no presente siga o caminho mais correto possível. Muito legal. Muito Bom, legal. pessoal, eu achei fantástico essa posição, né, que o Urandir colocou sobre o eu do futuro. E, pessoal, assim, não é uma coisa suposta, não é algo tangível mesmo. É quando ele fala, você pode conversar com o seu eu do futuro, isso é real, isso não é uma suposição e nem uma coisa que seria como se fosse um pensamento. Bom, sabe uma ilustração legal sobre essa questão do eu do futuro? Lembra quando a gente vê algum desenho animado que fica o anjinho e o diabinho no ombro? Então, o anjinho é o nosso eu do futuro, o diabinho é o nosso ego, que quer dominar tudo. Mas vai lá, Del. Estou atrapalhando isso hoje, que eu não estou querendo ficar quieta. Tem toda razão, Alota, é isso mesmo. Mas, assim, quando eu falo algo mesmo tangível, eu estou falando que é possível, sim, estabelecer essa conversa com o eu do futuro. Aconteceu comigo alguma coisa que foi espontâneo, eu tive a minha primeira vivência com o eu do futuro no extrafísico, como ele falou, através de uma projeção, da minha projeção. Eu provoquei isso, eu sei que eu provoquei justamente de ter uma mente de questionador. É o que significa Dáquila, né? Dáquila é pesquisador, questionador, a gente não pode, pessoal, assim, aceitar todo tipo de crença na nossa mente. Principalmente aquelas crenças que nos limitam. Inclusive, essas crenças que rodam, como se fosse um programinha mesmo de computador, né? Está rodando ali, a gente tem que estabelecer limites para até onde eu chego se eu pensar assim, se eu pensar assado, até onde que eu vou com isso, né? Então, assim, às vezes a gente tem que abandonar determinadas crenças. E para abandonar determinadas crenças, a gente tem que olhar para dentro e estabelecer uma comunicação com o nosso pensamento. Por quê? Sim. O pensamento, a gente acha que nós somos o pensamento. A gente acha que ter consciência é pensar, e não é. A nossa consciência superior, ou a nossa consciência que não somos, a nossa persona, não é a nossa personalidade, não é a nossa profissão. Nossa, eu sou um policial, então essa é a minha persona. Não, minha profissão não vai me definir, apesar de eu gostar muito dela. Eu sou as minhas emoções. Nossa, quando eu estou bravo, eu reajo mesmo e tal. Então, enquanto você reage aos pensamentos, né, quando você deixa os pensamentos alterarem o seu comportamento, quando você deixa as suas emoções reagirem a esses pensamentos e modificar o seu comportamento, e quando você deixa, principalmente, outra coisa, e deixa você mais distante do seu eu do futuro. Toda vez que a gente sofre uma mágoa profunda, toda vez que a gente tem uma cicatriz emocional, para sarar aquela ferida que é do ego, na verdade, quem se fere é o ego, não o eu verdadeiro, esse ego, ele pede para nós jogarmos uma camada por cima. E o que é essa camada? Ela é uma máscara que nós passamos a usá-la para que aquilo não volte a acontecer, para que a gente não se fira novamente. Então, ela serve como um curativo. E vai, na verdade, soterrando o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, ou alguns chamam de centelha divina. Bom, então, todas as vezes que as feridas do ego, elas vão nos afastando desse caminho, mais longe a gente fica do eu do futuro. Mas o que eu quero dizer aqui trazer você bem econômico nessa live hoje, mas eu quero provocar aqui algumas coisas, né? Quando eu tive essa primeira interação,
eu quis ter. Eu falei assim, tem alguém aqui me ajudando. Peraí, eu saí do corpo fisicamente, falei, tem alguém me ajudando. Eu não sou, né, não me julgo tão... Na época, né, eu não tinha nem consciência muito de mim mesmo, né, como eu tenho hoje. Não tenho total, mas estou trabalhando isso. Estou buscando o estado da visão, né. Del, Sabe nós temos pergunta aqui, Del. Ó, a Cristina, ela colocou assim, o eu do futuro, por que ele aparece acompanhado com uma luz? E o que significa cada cor? Muito bem. Bom, quando você tem contato no físico com uma luz que está ali, eu já passei por essa experiência, ali pode se tratar de várias coisas, mas você tem que identificar. Geralmente, o eu do futuro ele pode tudo, né? Como disse o Urandi, ele disse uma coisa bem interessante, que o eu do futuro ele está em um universo livre, é um universo que ele não é controlado, como é o nosso aqui. Então ele já joga isso aí, ele fala assim, que essa liberdade do eu do futuro, ele pode ser trazida para cá, e é aquilo que eu falei, liberte-se de você mesmo, das suas crenças, liberte-se da sua persona, liberte-se, mas no sentido de autoconhecimento mesmo, de entendimento. Essa luz, ela pode ser o eu do futuro, como pode ser a alma chama, que já é outra conversa, mas é quase a mesma coisa, e tem a ver com o eu superior, com a parte oposta do seu eu superior, se você for homem, essa parte da manifestação que a gente chama de alma chama é feminina, é da polaridade feminina, e o eu do futuro também ele pode se apresentar como uma silhueta luminosa e físico, ele pode vir físico como eu estou aqui, que eu já tive todas as experiências. Eu já tive experiência ele físico, no extrafísico, com uma silhueta luminosa, com uma bola de luz. Em todos eles, o importante é o que você faz com as informações que ele passa. Que ele passa, Eu estou treinando muito para conversar com a minha eu do futuro, porque ela está aparecendo muito para mim já fisicamente. Eu recebi, através do espelho, 2 presentes da minha eu do futuro. Depois ótimo, que legal, né? Depois você passa essa experiência aí, que vai ser importante. Pessoal, bom, por que eu falo isso? Porque vai inspirar as pessoas a terem esse movimento, vamos dizer assim, né? É um movimento. Na verdade, eu chamo de travessia. É uma travessia. O eu do futuro, ele vem... Quando a gente entende, a gente quer fazer a travessia. Eu vou falar um pouco dessa travessia. O que é? Que é você olhar para dentro. E sem travessia não tem mudança. E o eu do futuro, ele já somos nós, no futuro, totalmente mudados, modificados, ou seja, nós chegamos ao nosso, sem estar com essas condições limitantes que nós nos encontramos aqui. E eu falei das informações que ele passa, as informações que o eu do futuro passa, pessoal, não são conceitos, tá? Não são coisas, o que é o que é sei lá, a lua, qual é o que é o sol, essas coisas assim que vai só satisfazer a nossa curiosidade. Eles, na verdade, eles nem gostam de falar. Coisas assim que eles sabem que é só curiosidade. O que eles vão fazer, eles vão modificar, mexer com as nossas sombras e as nossas luzes. Eu vou dar um exemplo meu, né, no caso, né? Quando eu conversei com o Idbel, ele estava mesclado com o meu eu do futuro. Ou seja, o meu eu do futuro estava ali conversando comigo, e eu vou mostrar essa parte. Ele é o vídeo número 2. Esse vídeo né, já viralizou, muita gente já viu, mas eu vou colocar ele aqui. Eu queria colocar só na parte que o Idbel fala comigo, que ele está mesclado, que ele fala que onde nasceu o executivo do futuro, né, que ele traz essa persona, vamos dizer assim, ele me ajusta para eu estar interagindo melhor com o meu eu do futuro. Veja bem que eu já estava interagindo com o meu eu do futuro, mas eu não tinha noção alguma minha sobre como que eu vou me trabalhar para eu chegar nesse eu do futuro. Então, a partir desse momento ali, eu já estava passando por eu vou chamar de colapso, né? Porque, assim, a gente só constrói uma nova residência quando a gente derruba a anterior. Você quer construir uma casa nova, e você tem uma velha, aí depende, né, do que você vai fazer. Você pode reformar, derrubar a parede, ou você pode derrubar a casa toda e construir uma nova. E esses momentos de colapso estão ligados às emoções da gente, tá?
as nossas emoções, elas são muito poderosas, elas nos derrubam, mas nos colapsam, mas isso é para o nosso bem. Só que tem um detalhe, se a gente não souber sair sem a cicatriz, com as camadas, sobrepondo o nosso eu, a gente não vai chegar lá do nosso objetivo, que é o eu do futuro. Eu queria Lembrando uma coisa importante, Del, que as emoções, elas são e serão o combustível para a nossa transmutação, para a nossa transformação, porque uma nova terra está vindo por aí, está chegando, uma nova frequência, uma porção, essas coisas, e a gente tem que estar ligado a isso. E então nós temos que sentir as emoções e aprender a transformá-las, né? Porque esse momento de mudança, tudo sair do lugar, tudo mudar, não é só você que viveu. Eu estou acabando de sair de uma fase que mudou completamente a minha vida. É isso aí. Mudou, tirou tudo do lugar, nada ficou no lugar. Aí eu estou remontando. O meu eu do futuro, ele me mandou 2 códigos de como sair dessa situação. Então, eu vou passar aqui, mas eu vou mostrar o vídeo antes, só que eu queria, a partir do momento da fala do Idibel, para a gente pular uma parte aí. Não sei se já está no ponto aí, se já tiver, pode soltar. Um grande abraço a todos e até breve. Sim, Bilu. Seria interessante o peladão da internet. Sim. Del, você quase fez peladona da internet. Oi, Bilu. Del, você é muito danado. Mas agora, Del, uma fase nova para proposta para você. Sim, Bilu. O peladão da internet é executivo. É um homem próspero. Aquelas roupas de nada, finas e ternas gravatas. Aquelas redes sociais, frases intelectuais, pontos estratégicos. Você mexeu com uma gama de pessoas com a brincadeira do peladão. Sim. Bagunçou um pouco a sua vida, perdeu a tua mulher, né? Sim, perdi. No início. Mas, ao mesmo tempo, você acendeu uma chama intelectual e tem uma gama de pessoas preparadas para essa nova parte tua, cara. Faça de você os executivos do futuro, sem arrogância. Como se... Por exemplo, eu trabalhei assim, vesti assim, assado, prospero e tal, minha vida é muito boa, tá? Bom, agora estou aqui porque o presente que dou a mim mesmo nessa praia bonita, tomando água de coco, inventa cobra fumada do lado, porque resolvi dar um presente para mim e adquirir conhecimento, entender a cultura dessa gente, como é que eles pensam, se vivem, comportam e etc e tal. Bom, agora estou aqui nos Alpes suíços comendo chocolate congelado. Bom, agora estou aqui no Norte Maior, conhecendo essa civilização. Olha como ela se comporta, olha a tecnologia que elas utilizam. Bom, agora eu estou aqui na atmosfera. Ou melhor, na estratosfera. A atmosfera é muito pequena. Estou aqui acima da estratosfera olhando você daí embaixo. Eu já fui um de vocês. Olha, mulheres, eu investi nisso, multipliquei, aprendi a multiplicar, tal. E hoje eu estou com uma prosperidade acima da média, acima do esperado. Recomendo a vocês, tal. Olha, minha gente, estou dando um presente a mim mesmo, assim, como multiplicadora. Eu consegui ampliar meu patrimônio, etc. Del? Sim, Bilu. Vocês acionaram uma chama, um setor dentro de muitas pessoas que assistiram vocês de forma espetacular. Agora aproveita a onda, cara. Sim, Bilu. Aí nesse caso seria através das redes sociais, como você falou, mudando então a imagem do peladão para uma imagem mais executiva, de vestimentas mais formais e com frases assim elucidativas, que mexa na parte intelectual das pessoas. Exatamente. Depois da terceira parte, vai ser para mexer na parte emocional. Ok. Parabéns pelo que você fez. Eu que agradeço, Bilu. Obrigado. É isso aí, pessoal. Notem que tem uma coisa assim interessante nessa conversação, é que o Idibel, ele não está falando na primeira pessoa, né, dele. Ele está falando na terceira pessoa, que no caso é o executivo do futuro. Ou seja, essa frequência que ele estava me colocando ali e dando, né, na verdade, reconhecendo. Eu digo reconhecendo, porque muitas pessoas falaram, nossa, você ganhou um presente e tal. Na verdade, é um reconhecimento do qual eu sou muito grato por eu ter visto isso, e isso tem a ver com o que nós vamos falar aqui, que é se reconhecer, ter a visão de quem você é, ou de quem você vai ser, né? Isso é muito interessante para chegar na frequência do eu do futuro. E quando ele fala na terceira pessoa, que no caso é o executivo do futuro ali, que é o Del,
ele está fazendo um que a gente chama de um legado. O legado, ele está trazendo o futuro para cá. E é justamente o que nós estamos fazendo nos 50 anos em um. Quando nós estamos falando de 50 anos em um, nós não estamos falando, não é uma jogada de marketing, não é uma frase de efeito. Isso é trazer o futuro para o presente. De 50 anos, pessoal. É comprimir o futuro, assim, 50 anos e jogar ele todinho agora no ano de 2026. Imaginem isso, que legal, hein? Que coisa impressionante. Então, o que ele estava fazendo ali era exatamente a mesma coisa, trazendo o futuro para o presente. E aí, quando ele vai falando, eu analisei muito tempo, eu fiquei analisando, olhando todas as conversas, revendo, e aí me chamou a atenção os códigos que estavam ali. E eu não estava pensando em termos de código, mas depois eu falei, caramba, todas as conversas que a gente tem com os nossos Deus do futuro, eles não falam para a gente diretamente. Nunca o meu eu do futuro, até então, que eu já tinha tido experiência, ele nunca falou objetivamente. E quando eu fazia uma pergunta, ele respondia com outra pergunta. Ele nunca deu nada, por isso que eu falo, não é um presente, eles não dão presente. Chega, o Del é mais bonito do que todo mundo, tá aqui, toma, Del, é você que merece. Não, pessoal, todos nós temos que nos reconhecer. A partir do momento que há um reconhecimento, esse reconhecimento, e você caminha, dá alguns passos, né, eles dão outros, ou seja, eles vêm, então, e nos dão um direcionamento. Então, o que você recebe é um direcionamento. E esse direcionamento, ele é dado, para ele acontecer, tem que anteceder a travessia, a mudança. O problema não é saber, né, saber, gente, por isso que eles não respondem. O problema é atravessar. Esse que é o problema. E hoje nós não vamos focar no problema, nós vamos focar na solução desse problema, né? A maioria das pessoas entendem tudo que a gente fala, mas poucos atravessam. Essa que é a questão, entenderam? É colocar na prática o que a gente está aprendendo, o que a gente está falando, é trazer da vivência do intelectual para a prática, né? E eu queria colocar a imagem número 1, a número 1, a foto, que aí entra exatamente o que você está falando agora, para linkar aí, Carlota, com o que você está falando, da prática, né, da gente observar e ver, essa imagem número 1, se der para trazer ela mais um zoom nela, para a gente ver só um detalhe que eu queria mostrar. Então essa aí, pessoal, eu quero que você, que está na live, que você se veja nessa imagem aí. Olhe para essa imagem e quero que você se veja. Quem é você nessa imagem? Bom, então tá aí, são duas pessoas, mas aí é a mesma pessoa. Aí é o eu do presente, vamos chamar assim, esse que está de costas, e o eu do futuro, esse ser luminoso que está lá do outro lado. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, esse espaço aí que a gente pode chamar, né, de um abismo, que não é um abismo, é um espaço que representa a travessia. Então, é isso que nós vamos mostrar só isso agora, né? Então, nós temos aí a travessia, que é justamente o que fazer, né? Mas eu não vou dar uma fórmula, eu só vou falar do que eu entendi como os códigos que ele me deu e como que isso foi sendo resolutivo na minha vida. E para os códigos, eu quero trazer a imagem número 2, para a gente falar dos códigos. Coloca aí a imagem número 2, e aí a gente vai falar. Aí é a parte prática, Carlota. Aí a imagem número 2 tem 2 códigos aí, pessoal. A cobra, olha a cobra fumando e água de coco, enquanto as pessoas tomam água de coco. Enquanto o caos está lá. Bom, eu só quero dizer uma coisa. A cobra em si, sem estar fumando, ela é um problema. Mas quando ela está fumando, ela não é mais um problema. Por quê? A cobra, gente, ela pode até... aí, vão escrevendo para a gente aqui. Alguém que pode responder aí, se quiserem responder, fica à vontade. A pergunta simples de uma reflexão. Por que uma cobra fumando não representa um problema? Apesar dela ser o problema. Ela representar, sim, mas não representa na hora que ela está fumando. Então, pessoal, eu vou responder, né? Acho que não sei como é que está aqui o meu tempo. Não, dá um tempinho. Vamos lá, gente. Pensa aí e responde. Vamos dar um tempinho. Vamos perguntar sobre os caminhos, enfim. Dá um pouquinho que a turma está pensando. Às vezes tem uma certa delay aí, mas eles vão responder. Por que será que a cobra deixa de ser um problema quando ela está fumando, apesar de ela ser um problema? Olha lá, já chegou
resposta aqui, porque ela ó. está distraída, porque ela já cumpriu o seu dever, porque ela está distraída. Pessoal, por que a cobra é um problema? Por que a cobra é um problema? Porque ela está distraída. A Cristina... Cachimbo da paz, a Cristina recebeu. Não pode. A Cristina quase acertou. Cristina, você quase acertou. Mas eu vou pegar já essa fala da Cristina, que é o seguinte, pessoal. O problema da cobra está nos dentes, na picada. E outra, a cobra, ela é um ser rastejante. Ela só levantaria, e olha só, isso é simbólico, hein, pessoal? Eles falaram que ela já cumpriu o dever, mas a cobra, quando ela está fumando, ela não vai picar ninguém. Exatamente. Se ela está com a boca ocupada, se ela está com um cachimbo, seja ele da paz, seja ele da guerra, seja do que for, não qualquer importa, cachimbo que seja, ela já está fumando. E outra, para ela fumar, ela não fuma deitada, ela só fuma toda a imagem da cobra fumando, ela fica em pé. Ela está em pé. Ela levanta. O que é a serpente quando levanta? Que símbolo é esse? Vamos ter, né? Todo mundo já sabe, mas só uma reflexão. A cobra espumando, ela representa um problema que virou solução. Algo que poderia nos prejudicar, mas que está se transformando numa solução por um motivo de frequência, provavelmente, mas de estado mental, de estado de mente. E qual é o estado de mente que a gente tem que estar para a cobra fumar? E aí está na foto aí, aparecendo já, né? É tomar água de coco. Pessoal, tomar água de coco não é do coco, não estamos falando do coco. Apesar de que a água de coco é muito boa, nós estamos falando do estado de espírito, né? Quando nós estamos tomando água de coco. Quando que a gente toma água de coco, hein? Quando? Geralmente, quando a gente está muito bem ou num lugar muito bom, numa praia, ele até fala, você está numa praia tomando água de coco. Gente, é o estado mental. Esse estado mental, quando você está numa praia, geralmente de férias, geralmente a gente fica muito rico e gasta, né, com coisas boas que a gente não faz no resto do ano. E a gente está ali despreocupado, não está pensando em contas a pagar, em boleto, em problema, em nada. Você está numa praia paradisíaca, tomando água de coco, enquanto a cobra... Olha só que impressionante, enquanto a cobra está fumando. Enquanto o problema está se transformando em solução. Agora, por que o problema está se transformando em solução? Porque, na verdade, ali, quando a gente está tomando a água de coco, gente, respondam aí, vão pensando, enquanto isso eu vou falando aqui. Porque a gente está num estado alterado de consciência, a gente entra num estado. Então, quando a gente está bem numa praia, a gente está num estado alterado. Quando a gente está estressado, a gente está num outro estado alterado. Então, nós temos que aprender a reconhecê-los, a entender quando é um circuito repetitivo e a transformar isso nessa água de coco enquanto a cobra está fumando. Olha lá, vamos ver o que é. Agora, por que a cobra fuma quando a gente toma água de coco? Simplesmente, pessoal, por causa de um detalhe, porque nós somos criadores da realidade. Quem cria a realidade é o nosso estado mental. A realidade, ela não é solta, ela não é algo que vai acontecendo ao erro. Ah, nossa, eu espero, tomara que isso dê certo. Não, isso vai dar certo. Começa a mudar o seu estado mental. O estado mental do criador, como nós somos criadores, porque nós estamos num campo quântico. E esse campo quântico, ele funciona através do colapso de onda. E para o colapso de onda acontecer, nós temos que estar presentes na onda. Quando fala, nós somos os observadores da realidade, ou seja, nós somos os criadores, porque nós estamos observando, mas não é aquela observação ali passiva, é uma observação ativa e presente. Estando presente com o pensamento, né, naquilo, na solução e não no problema, quando você muda o estado mental... Olha o que a Inês recebeu, ela disse, porque a travessia já foi feita antecipadamente. Sim, e aí, além da borda, ela colocou assim, ó, muita gente pensa, quando eu estiver na praia, vou tomar uma água de coco. A pessoa está feliz com ela mesma, ela é ela mesma, enfim. A pessoa está É legal. É legal porque assim, dá para perceber que o pessoal já está sacando que não é a água de coco, não é a praia, né? O estado mental. Você pode criar o estado mental onde você estiver. Você não precisa estar em férias nem numa praia para tomar água de coco, e nem dar água de coco, na verdade. Mas você precisa
treinar a mente, porque Exato. para a mente tudo é real. Se você fecha e cria uma imagem na sua mente, o nosso cérebro não vai saber. A nossa Isso. mente não vai saber se aquilo é verdade ou mentira. Para ela, tudo está acontecendo, tudo é o presente. Por isso que a gente cria, quando a gente fica pensando em coisas boas, e a gente cria quando a gente fica pensando em coisas ruins, porque o nosso pensamento e o nosso poder de criação é como se fosse um ímã. O ímã não tem botão de liga-desliga, ele está funcionando o tempo inteiro. Então, a grande dica de tudo isso, de todo esse processo de aprendizado, é a gente entender que o nosso estado de espírito, o nosso estado de consciência, o estado alterado que a gente estiver, que a gente é só aprender a criar, que a coisa muda rapidinho, tá? E esse estado de consciência, ele é o que cria o nosso universo ao redor. E assim, todo mundo pensando as coisas vai se unindo numa égide, não é uma egrégora, gente, porque uma egrégora é o lado negativo das coisas, tá? Então, a egrégora foi o sistema quem criou essa frase, porque a egrégora aprisiona, ela é o lado negativo das coisas, tá? Então, toda essa onda, tudo isso, esse aprisionamento é dentro de uma egrégora. Então, e a gente, mexendo no nosso estado de consciência, alterando para uma coisa melhor, Carlota, é fácil para você? Não é, é fácil para todo mundo, tá? É só você começar a fazer o teste, que depois eu conto uma experiência acontecida semana passada, com essa questão da égide, da egrégora. Então, quando a gente cria um grupo de pensamento positivo, uma energia positiva, uma energia que eleva, que é a energia do eu do futuro, que está chegando para todos nós, é que nós temos que ter consciência e um entendimento, e buscar o entendimento disso, para que a gente consiga criar uma égide, para que toda essa égide possa diminuir todo esse caos que está acontecendo por aí, que vai acontecer, né? É isso aí. Como criadores da realidade, a gente pode mudar tudo. Mas o que eu quero trazer aqui é essa questão. Então, o estado mental, estado de graça, ou o estado que você está, estado neutro, né, que chamam também, ele é um estado de presença, ele não é um estado de ausência. Nossa, deixa eu colocar a cabeça aqui no buraco aqui de avestruz, eu não quero nem saber de problema na minha vida. Pessoal, olhe, observe enquanto a cobra fuma, ou seja, olhe o problema, os problemas indo embora, os problemas ficando no verso do reverso, no reverso. Nós estamos jogando no reverso, hein, pessoal? Isso é muito interessante. Exatamente, eu queria trazer a história da cobra fumando, de onde ela veio. A história da cobra fumando no Brasil é uma história que foi ocultada pelas lideranças mundiais, porque eles não querem que não levaram o Brasil para o maior vexame, que eles queriam matar o orgulho patriótico do brasileiro. Destaque, o Brasil é um país, hoje ele é o grande fiel da balança mundial. O Brasil é o país onde tudo começou. Foi aqui que teve a origem da humanidade, é aqui que está Ratanabá, é aqui que estão todos os artefatos, o conhecimento está aqui no Brasil, eles sabiam disso, e eles querem que o Brasil viva sem orgulho de si. E como destruir o orgulho? Pega esse país, manda ele para a guerra. Vamos ver, é o pior exército que foi para a guerra, não tinha equipamento, não tinha nada, mas não foi bem assim, tá, pessoal? Quando o Brasil estava sendo atacado, alguns navios mercantes brasileiros tinham sido afundados, né, por submarinos alemães. Dizem que eram submarinos alemães. A população ficou muito revoltada. Então, como hoje, né, o brasileiro ele não tem um orgulho muito do Brasil. Eles falam, o Brasil não tem nem 10 minutos para uma guerra, o Brasil não tem forças armadas, o Brasil não tem, nós somos o Bostil, né? Tem gente que fala isso e tal. Não, pessoal, nós somos uma das nações mais ricas e poderosas do mundo, só que nós precisamos fazer a cobra fumar novamente. E nessa época ele dizia, o Brasil só vai para a guerra quando a cobra fumar, nós não temos condições de ir para a guerra. E o Brasil fez ele levou 30 mil homens
para uma força expedicionária, chamada Força Expedicionária Brasileira. E na hora de escolher o símbolo dessa força expedicionária, eles escolheram, de tanto que o povo falava que o Brasil saía para a guerra quando a cobra fumasse, então eles levaram esse símbolo aí. E quando o Brasil chegou no fronte, os americanos logo falaram assim, nossa, chegou o exército dos carnavais, vieram tudo fantasiado de cobra, fumando. Os ingleses diziam assim, esse exército aí nem sério. Como é que eles pegam uma cobra fumando e colocam como símbolo? A nossa é uma águia, a nossa é um leão, outra era um não sei o que e tal, todos os bichos mais tenebrosos, e vem uma cobra fumando. E aí, pessoal, essa história da cobra fumando, a princípio virou chacota, mas quando o Brasil ele começou a ganhar respeito, e respeito, inclusive, dos inimigos. Porque o que foi uma batalha que todos os países perdiam. Ninguém conseguia vencer. Existia uma cidade chamada... Tinha um ponto estratégico onde eles botaram os brasileiros que nem eles estavam conseguindo, e era chamado Monte Castelo. E o Brasil, ele tomou o Monte Castelo, ele provocou uma fuga de 14 mil soldados alemães. E esses 14 mil soldados alemães, eles foram se juntar com outros restantes dos exércitos alemães na Áustria. Eles iam para a Áustria e saíram fugindo pela Itália. E os norte-americanos falaram assim, mas vocês vão ter que, como vocês subiram no morro, vocês que vão ter que capturar esses 14 mil homens, esses 14 mil soldados. Como? A gente, na hora, só tinham 150 soldados no fronte. E vocês acreditam que esses 150 soldados capturaram 14 mil, mais de 14 mil? Por que isso não é contado? Porque Hollywood nunca fez um filme falando dessa façanha, porque não interessava aos líderes mundiais. Agora, eles criaram vários filmes que nunca existiram. O Resgate do Soldado Ryan nunca existiu, que foi história de roteiro criado para os americanos. Tudo contra a carochinha, aquele Bastardos Inglórios que ganhou Oscar, ganhou tudo, o Soldado Ryan também ganhou, tudo mentira, mas nunca fizeram um filme da cobra fumando. E o respeito que o brasileiro teve, até com os alemães, era que os brasileiros, eles respeitavam os seus inimigos, eles respeitavam e não executavam os inimigos como os outros faziam. E isso ganhou respeito, e quando eles viram que eram os brasileiros que foram capturar eles não sabiam que eram 150, mas eles sabiam que eram os brasileiros porque eles viram a cobra fumando. E imediatamente eles mandaram o oficial deles de mais alta patente, que não era o comandante-geral, mas era o que estava ali, média patente, que era um general. Ele mandou um general conversar com o nosso comandante. O nosso comandante falou para ele, olha, nós vamos aceitar a sua entrega, né, a sua rendição. E aí, mas nós vamos tratá-los como prisioneiros de guerra, com autoridade, mas nós vamos respeitar você. Inclusive, eles deixaram os oficiais portarem armas, para não portar as armas portáteis deles, que os oficiais usavam, eles deixaram para não causar vergonha diante dos homens deles, das tropas deles. E eles também fizeram, isso aí é nobreza, pessoal, é o estado de nobreza também. Mas esses detalhes da guerra que eu quero dizer é que tudo foi a favor do Brasil. Nós impedimos que a Segunda Guerra Mundial fosse mais para frente, porque se esse grupo de 14 mil, que era um grupo de elite, ainda tem esse detalhe, era um grupo de elite, eram soldados que já tinham participado de outras guerras. E nós... ali que tentaram entrar no Monte Castelo, todos foram dizimados, os exércitos parceiros lá que queriam, foram todos dizimados. E nós somos a única nação da América do Sul a participar, não sei se da América Central, mas a participar dessa guerra, da Segunda Guerra Mundial. Isso não é glória, tudo bem, mas eu quero dizer só para terem uma ideia do que eles estavam pensando em fazer, né? Eles passaram isso e deixando a vergonha, né? E na verdade foi glória. E pasmem, né, que na época o governo brasileiro não deixou os soldados voltarem como heróis com os seus uniformes. Eles tiveram que fazer a entrega do uniforme lá na Itália, porque houve um decreto na época do presidente, era o Getúlio Vargas, e ele decretou o fim da febre antes dos pracinhas chegarem aqui.
E os pracinhas não chegaram, a população estava esperando ele no cais, no porto, para aplaudir. Eles poderiam chegar com os uniformes, fazer um desfile, né, de heróis e tal. Não deixaram. E até hoje não deixaram o Brasil ser, né, ter essa glória, ser reconhecido como aquele país que teve nobreza, como aquele país que levou o fim da Segunda Guerra Mundial antes, antecipou esse fim. Isso tudo foi com a cobra fumando. Isso tudo foi um símbolo. De onde veio esse símbolo? E por que ele foi trazido? Para mostrar o verso do reverso. O governo do caos, as lideranças mundiais podem fazer o que for, mas nós estamos no reverso, tá? Sabe o que significa isso? A cobra vai fumar. A cobra já está fumando. Agora, dimensional, você que está me ouvindo, qual é o seu estado mental? Você está caindo nessa conta da carochinha do medo, do caos, nossa, daqui vai faltar isso, alimentos vão faltar, combustível, não sei o quê, e vai ficar focando a sua energia na escassez, ou você vai tomar sua água de coco? Vamos fazer a travessia? Vamos? Bora sacolejar o mundo com água de coco. É isso aí, pessoal. Eu quero trazer o seguinte, né, que essa mesma frequência de transformar problema em solução vai acontecer, está acontecendo. Nós, os dimensionais, viemos para executar a nossa agenda, e uma agenda positiva, junto com os nossos parceiros. E estamos nossos eu do futuro, pessoal. Ponto. Sim. É o momento que nós estamos falando aqui. É o momento... Diga, Carlota. É o momento dos nossos eus do futuro, eles estão ansiosos para falar conosco. Já estão falando. Nós temos que gerar essa frequência, entrar nessa frequência, que quando a gente entra na frequência do pânico, na frequência da discussão, do medo, essas coisas, nós afastamos a prosperidade da gente. Então, isso fica muito claro quando a gente toma essa atitude. Então, é importante a gente ter consciência da nossa consciência, e se a coisa está ruim, está difícil, é porque nós estamos criando a coisa ruim e a coisa difícil. Então, vamos gerar um estado alterado de consciência, vamos gerar uma imagem de vitória, de crescimento, de luz, de reencontro com o nosso ser de luz, com a nossa alma, com o nosso eu do futuro, que está lá na frente. Ele sabe o caminho, então ele mostra para a gente, ele está ansioso para mostrar para a gente, mas nós, quando nos perdemos nessa confusão, quando a gente entra nessa energia, nessa frequência de caos, quando a gente começa a ser muito reativo, ou fica muito irritada, ou com muito medo, tudo isso afasta a gente desse eu do futuro. E é isso que o sistema quer fazer, que se a gente não parar para pensar, o sistema vai fazer isso. Então, nós temos que ter essa clareza. É claro que não é fechar os olhos para o que está acontecendo, mas a gente não precisa entrar na frequência do que está acontecendo. Olha, eu sei o que está acontecendo, mas eu vou focar na solução. É como se a gente mostra, por exemplo, a mão. Todo mundo olha para a mão. Vamos olhar para o espaço que está entre a mão? Essa é a solução. Eu queria trazer o vídeo número 5 aí, o vídeo número 5. Vamos falar... para fechar essa questão do código, né, dos dois códigos, do Cobra Fumando, né, e do Eu do Futuro. Eu fiz alguns vídeos, assim, para instigar e tal, e eu falei, eu preciso em um momento falar mais profundamente sobre o código. São esses dois códigos, mas tem mais códigos. Mas eu não vou falar hoje dos outros códigos, mas mas nós vamos, só para a gente, né, fazer a travessia, né, com essa consciência, porque nós já sabemos, todos nós aqui já sabemos. Você já sabe. Saber não é mais buscar conhecimento sempre, porque conhecimento, pessoal, não é conceito. Conhecimento é muito mais do que estudo de buscar em livro, em apostila e tal. Conhecer, por exemplo, se eu digo assim, eu conheço a Carlota, Carlota me conhece. Se eu nunca tivesse tido com a Carlota pessoalmente, eu ia dizer, eu já ouvi falar da Carlota. Então, assim, você ouviu falar ou você conhece? Então, buscar conhecimento, primeiro, o verbo buscar já é um verbo de ação, né? De movimento. Movimento, buscar.
Ou seja, ninguém vai trazer, você vai ter que correr atrás. Para correr atrás, tem que sair da sua zona de conforto. E aí é onde entra o que nós estamos falando aqui, a nossa travessia, para buscar água de coco. E é isso, o conhecimento ele nos leva, sim, aos melhores limites, além dos limites, né? Além dos limites da teoria, além dos limites apenas do saber por saber, né? Sem responder praticamente aquela pergunta: o que você vai fazer com o que você aprendeu agora, com o que você está sabendo? Você não ouviu falar, agora você está pegando conhecimento na mão. Exatamente. Busquem, vão pensar, reflitem coisas a respeito disso, né? E quando a gente consegue se equilibrar, falando em se equilibrar, tem umas coisinhas aqui que ajudam a gente a se equilibrar, tá? O Alegria, ele eu falo que é o meu whey, que eu com ele, em 3 meses, eu ganhei 4,5 kg de massa magra, tá? E eliminei 8 quilos de gordura. Então, eu fiquei espantada quando eu vi isso aqui, porque eu tomava assim, mas não tomava direitinho e acompanhando passo a passo o que estava acontecendo comigo, que é no processo de mudança. E daí eu mesma espantei com isso aqui, que a gente toma uma colher de chá por dia, e ele potencializa, porque tem a versão feminina e masculina. No feminino, ele equilibra o nosso eixo hormonal e dá energia e potência. E no masculino, ele já tem um energético de muita potência, que são extratos de ervas, né? Que é um blend que eu fiz uma misturinha e tem hormônio atômico, né? E junto com o hormônio atômico vai a mão da maga. E eu acho que é isso que mexe mais as coisas aí. E a gente tem aqui também o prana, que equilibra o intestino, e equilibra e faz uma faxina no nosso sistema vascular, que é o hidromel, tá vendo? Eu uso mel da uva japonesa, que ele foi colhido de um apiário que fica numa plantação de uva japonesa. E o Sintonia, né, que equilibra, que traz as nossas células para o estado original. Então, esses são recursos que tem o hormônio atômico também, que a gente tem para voltar, para ajudar a equilibrar, sem contar o Lúbica, né, gente? O Lúbica, o Quilari, enfim, nós temos muita coisa, e esse aqui também é um lançamento que é o Vida Leve, tá? Que vocês produzem em casa, as misturas vocês montam em casa e vão tomando em forma de gelatina. Mas é isso aí, eu fiz o meu, como é que eles falam? Fiz o marketing, para mostrar as coisas que na verdade são importantes, porque todas elas estão transformando vidas. O pessoal está perguntando aí no chat aonde comprar, Carlota. Por exemplo, o Ativamente pode pedir para mim o link que eu mando, que é o The Naturals, é nesse site, Coloca tá? depois o link na descrição, né, talvez, pessoal. Eu vou passar para o L, peço para ele colocar o link desse aqui, que vai direto para lá. Os outros é através do meu telefone, tá? Aí vocês só mandam uma mensagem, mandam um oi, e eu mando o catálogo de produtos, o catálogo virtual, tá? Você pode colocar aí, tá o telefone aí rodando embaixo, tá? Aí vocês, por ali, a gente trabalha com BDM, que são coisas que nutrem. Por exemplo, o hormônio atômico, ele está trazendo muitas pessoas, porque o rejuvenescimento, ele passa pelo hormônio atômico, que a gente consumindo, o Quilari também tem o hormônio atômico, que é o nosso carro-chefe, né, gente? Ele tem aqui, tá com menos, é porque eu estou comendo todas as barrinhas. E eu vou comendo uma por dia. Enfim, e o hormônio atômico, ele é fundamental para o nosso rejuvenescimento. Então, existem vários produtos que a gente passa na pele, né? Que são misturados com máscaras, com argila, com essas coisas, e o que a gente ingere. Eu recebi, né, dos parceiros, o ouro para ser ingerido. Então, eu acho que a única que, por enquanto, faz esse trabalho, que faz parte do meu compromisso,
é levar o ouro monatômico na versão que possa ser ingerido. E ele, assim, eu percebi no decorrer do tempo que eu consumindo o quilária, chegou um momento que eu enjoei, eu falei, nossa, mãe, nunca imaginei que eu fosse enjoar, e eu fiquei meio assim, aí eu parei um pouquinho, aí veio um entendimento da coisa, porque o ouro monatômico, ele vai entrando no nosso corpo e ele não sai, ele permanece no nosso corpo, e ele vai emanando uma vibração, uma carga elétrica. Então, no momento que a gente fica meio saturado assim, é que ele completou o trabalho dele dentro do nosso corpo, que está fazendo o processo do rejuvenescimento interno, tá? E ele começa a sair para o nosso campo. De alguma forma, ele sai para o nosso campo. Então, eu começava a ver em todo lugar que eu ia, eu falei, nossa, a trama da malha magnética é dourada, eu estou vendo ela em todo canto, dentro de casa, fora de casa, em todo lugar que eu vou, eu estou vendo essa malha. E o engraçado é que, num momento, ela estava trançada, assim, de uma maneira mais aberta, e ela foi ficando mais fechadinha. Sabe aquela bola que desenha aquela flor da vida? Aquele desenho, gente? E ela começou a ficar com esse desenho. Então, isso eu vejo, e esse ouro monatômico no nosso campo, ele forma um escudo protetor para a gente, protegendo o nosso campo de doenças, de ataques e tudo mais, e ele é super importante para o processo de transmutação, da gente mudar, da gente avançar, né? Então, quando eu falo da gente ter essa responsabilidade, eu passei uma semana fora comendo em restaurantes, coisa. Gente, eu passei muito mal. Não vi a hora de voltar para casa para poder comer a minha comidinha simples, fazer o alimento de forma que a gente consiga assimilar e nutrir de verdade, né? Não fingir, não faz de conta. Então, é isso. Então, para quem quiser comprar, é só chamar por aí. E é muito importante. Esse aqui, ó, uma amiga fez um depoimento que ela está dando para a mãe dela, o Alegria, que tem 80 e poucos anos, e a mãe estava com dificuldade de audição. E aí a mãe, ela falava de um cômodo para a mãe estar no outro cômodo, e a mãe não ouvia, não entendia. E a mãe começou a tomar o Alegria, e ela falou assim, olha, eu estou testando. Minha mãe estava com o exaustor ligado na cozinha, e eu falei, mãe, você viu onde está o... Ela fez uma pergunta para ela, e ela respondeu, olha, está lá em tal lugar, filha. Então, ela está ouvindo, porque ele vai emanando a carga elétrica, o tímpano começa a vibrar melhor, tudo vai vibrando melhor, o nosso campo vai captando todas as sensações melhores, né, de uma forma melhor. Então, é importante que a gente tenha essa consciência das coisas. Esses produtos que tem aqui, o Capila Quanto, que está nascendo muito cabelo em todo mundo, tem a loção tônica e o óleo. Muita gente, eu mesma, quando eu uso, né, em 2 meses, eu estava no salão de cabeleireiro, olha lá o Del, mas você quer ficar com a Del? Então, mas eu estava no salão, ela estava fazendo escova e eu vi um monte de cabelo pequeno. Falei, meu cabelo está tão partido assim. Ela falou, não, Carlota, isso não é cabelo partido. Isso é o famoso baby hair, que são fios novos de cabelo que estão nascendo. E também com aquele hábito que foi implantado assim pelas beiradas, né, que o sistema colocou de limpar todos os pelos das áreas pubianas, que eles são imprescindíveis e importantíssimos, tá, nesse processo de carga taquiônica e tudo mais. Então, até para ali, que as pessoas que têm o hábito, que tiraram tudo, que estão começando a usar, eu já vi vários comentários, né, depoimentos que está voltando a nascer os cabelinhos lá, que são importantes. Então, a gente tem que cuidar disso, gente. E é isso. Del, vamos lá. Quer falar? Gente, vamos ver uma palavra-chave para a nossa live, para que eles
não só escrevam no comentário aí, mas na descrição da live, você escreve ali, que ali fica fixado o comentário, tá? Coloca lá aí a palavra-chave que você acha de ser travessia. Eu pensei nisso. Pensei nesse nome. Travessia. Então, vamos colocando a palavra-chave aí, que eu quero ver se vocês estão acordados, se vocês estão ligados. E na descrição da live, não se esqueçam, tá, gente? De colocar a palavra-chave travessia. E o que vocês sentiram disso? Qual é o desafio de vocês de atravessar tomando água de coco? Por falar nisso, vamos rodar aí o vídeo 5. Não sei se ele já está aí no ponto aí. Jones, nosso Jones está aí na bastidores. É o número 5, o código A Cobra Fumando, né, pra gente... Nós estamos chegando ao final da live, tá, pessoal? E a gente agora vai pro epílogo final depois desse vídeo. Vamos botar o vídeo antes aí, guardando aí o vídeo aparecer. Mas, enquanto isso, então, deixa eu só fazer aqui um adendo, né, sobre essa questão do... Então, olha lá, a Sheila Moraes colocou assim, travessia é a superação do nosso eu. É isso aí. Exatamente. A questão, né, esse aí, número 5, código A Cobra Fumando, esse é o vídeo 5? Deixa eu ver aqui. Esse código que o Bilu passava, né? A cobra vai fumar. E nesse dia ele tirou as dúvidas sobre isso. Ela tá fumando um charutão e tomando água de coco. Em outras palavras, o impossível aconteceu. E aí o Bilu, ele usa essa outra frase: tome água de coco. Aproveitem o momento da melhor forma possível. Virão momentos difíceis? Virão. Mas a cobra vai fumar, porque o impossível vai acontecer. Já está determinado isso. É um ser do futuro, o Idibel, falando com a gente através de códigos. Transição. Transição é mudança. Está vindo um novo mundo. E vai entrar a agenda dos dimensionais. É a nossa agenda para o novo mundo. Bom, emocionante. Essa fala foi na abertura dos Candangos em Ação, foi transmitida pela TVCH e foi muito legal que eu fiz uma construção dessa imagem da cobra fumando, mas não com tanta, ainda com desse aprofundamento que nós tivemos agora, né? Então, a gente já trouxe um pouquinho mais aí para esse código. São 2 códigos, mas, como eu disse, tem outros códigos que falam de coisas profundas também, que nós vamos colocar posteriormente em outro momento. A gente vai ter uma live por mês junto, para a gente ir aprofundando, não é, Del? O que você acha? Exatamente, podemos fazer numa collab, né, nos 2 canais. Porque, pessoal, não se trata de conhecer somente em termos de... não é um conceito. Os códigos não tratam de conceitos, não tratam de alguém lhe explicar, de explicação. Eles são códigos para mexer mesmo com o teu inconsciente, com a parte, na verdade, é o seu consciente conversando com a parte inconsciente, que ainda não sabe quem você é. Mas é assim que os nossos deuses do futuro conversam. A linguagem deles é através de códigos simbólicos e não através de palavras. Então, por isso que eu falo, é perda de tempo conversar com o nosso eu do futuro superficialmente, perguntando coisas, né? Como é que vai ser o meu futuro? É você que tem que saber o seu futuro. Ele não sabe o seu futuro desde que você construa junto a ele, né? Você tem que chegar até onde ele está. E é muito louco isso, porque nós vamos, se a gente for começar a esmiuçar isso, a gente vai ver que o tempo é uma ilusão. Ele não existe linearmente, ele foi colocado para a gente entender e aceitar de forma linear. Mas o tempo não é um sujeito nem ativo nosso, ele é um sujeito passivo e ele não é linear. E o passado, presente e futuro são a mesma coisa, estão juntos, conectados. Juntos, sempre conectados. E realmente nós precisamos sair daqui do sistema do 8 e do sistema do 9. É no sistema do 9 que nós temos que estar. E a travessia é isso, pessoal, é sair do sistema do 8 para o sistema do 9. Eu estou falando... Foi muito legal o que o Oswaldo colocou aqui. Põe de volta aí. A travessia é a trajetória que fazemos na busca do nosso conhecimento superior. Exatamente. E onde está o nosso conhecimento superior? Sempre esteve conosco, pessoal. Sempre somos nós.
Eu sempre falo assim, não existe o que as religiões falaram, alguém vem lhe salvar. Não, ninguém vem lhe salvar. Isso foi uma mentira, já dito. Ninguém vem salvar ninguém. Não existe salvação a não ser com você mesmo. A salvação está nas nossas mãos. Ninguém vem. Se você não se movimentar, se você não fizer esse caminho dentro para fora, você não vai ser salvo. Nossa, e isso foi uma coisa... É duro, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima que ela é muito religiosa, ela veio muito das linhas religiosas, e quando eu falei isso, ela fez assim, ai, eu não queria ouvir isso, porque é a zona de conforto que foi criada, e foi criada para nos enganar. Alguém vem, porque eu lembro que a coisa que mais me chocou quando eu conheci Dáquila foi numa live que o Rafael Hungria fez, e que ele estava falando dos dimensionais e tal. Ele falou assim, ninguém vai salvar você, é você que tem que se mexer. E eu estava assim, pronta para encostar no barranco e esperar o Salvador. Eu fiquei tão brava num primeiro momento, falei, eu já trabalhei tanto, agora eu vou ter que trabalhar mais, então vamos que vamos. E aí a gente vai conseguindo o entendimento das coisas, né? Vai vendo, e que é verdade, somos nós que temos que nos mexermos. É o movimento que vai nos levar à travessia, e não ficar parado. É isso né? mesmo. Um novo mundo vem e nós estaremos lá. É isso mesmo. Então, esse é o que nós vamos entregar aqui, né? Estamos mexendo, estamos cutucando, né? Cutucando com a vara curta, como diz, cutucando a onça com a vara curta. Mas o que nós estamos fazendo aqui é exatamente trazer um pouco desse desconforto, porque esse desconforto ele significa realmente que nós queremos fazer a travessia. Esse desconforto ele é o sinônimo de que nós já entendemos. O que faz a gente ficar desconfortável é justamente essa questão não sei se eu vou fazer a travessia, vou ficar aqui nessa dúvida. Porque a gente, na travessia, como aquela foto lá, aquela imagem do eu do futuro, que tem ali um abismo e você não sabe, que foi criado. Esse abismo é uma criação nossa, ele não existe, tá? Ele é uma criação. Toda vez que a gente tem uma grande mudança para fazer, geralmente a gente pensa no pior caminho, pior cenário. É a coisa impossível, mas isso não é para mim. Eu quero ficar rico, mas nem todo mundo fica rico. Então começa entrando as crenças limitantes. Começa a funcionar ali, como eu falei lá no início. Desinstale as crenças limitantes que estão rodando na sua mente. Né? Quantas vezes a gente... Gerações e gerações, né? Eu vivi uma experiência... Exatamente. Há muito tempo atrás, Del, eu vivi uma experiência que eu me lembrei agora que fala muito dessa questão. Eu estava na praia à noite, né, com o meu ex-marido, na época a gente era marido e mulher, e nós estávamos voltando da praia e acabou a luz da lanterna. Não tinha luz, a gente nem tinha lanterna, não dava para ver nada. E perto tinha um matinho assim. Eu entrei em pânico, porque eu tinha muito medo de atravessar aquele mato ali. E era coisa que eu atravessava todos os dias para ir para a praia, enfim, a gente foi ver o pôr do sol na praia, e eu não conseguia. Ele foi andando e eu pedindo para ele esperar, ele falou, não, você tem que andar, você tem que vir, é por sua conta. E eu fiquei um tempo ali, e aí, de repente, eu falei, quer saber, eu vou. Eu sei como é que é, eu vou conseguir passar. E fui embora. Então, é um medo, ele tende a nos estagnar, mas a gente tem que ser mais forte que ele e a gente tem que seguir. E lembrando, gente, o chat, ele some quando acaba a live, tá? Então, deixem a opinião de vocês na descrição da live, que aí o YouTube, ele reconhece que teve relevância e leva esse pequeno conhecimento que nós estamos fazendo aqui, essas chaves que nós estamos virando em vocês, para mais gente. Então, lembra sempre disso, tá? E eu aprendi a responder, tá, gente? Então, eu estou respondendo todos. Tá bom? Del, então, vai lá. Bom, pessoal, nós estamos chegando já ao final. Eu queria trazer, então, a última imagem, que é, para a gente terminar aqui e cutucar mais um pouquinho, como diz nossos amigos mineiros, né? Cutucar.
com a imagem número 4, que é muito significativa, e ela foi assim, pensada justamente para fazer a gente pensar o que eu vou fazer agora que eu já entendi. Que Você eu sei. entendeu? Bora! Tomar Não, água é de coco. a imagem número só- 4. Essa é a imagem número 4, a imagem final. Ela está lá no final, foi a última. Isso. Pode aumentar, Hélio. Bom, o que ela representa, essa imagem? É o que foi entregue, né? Você recebe uma semente, porque o entendimento, conhecimento, ele é uma semente, por isso busque conhecimento. Cada conhecimento que a gente tem, ele pode se multiplicar, ele pode virar uma grande árvore. E quando a gente planta uma semente, por menor que ela seja, a gente não sabe até que ela cresça e dê frutos, né? Mas a gente vai, ao longo do processo, verificando. Às vezes você está com uma semente minúscula que vai dar uma árvore do tamanho de uma sequoia, né? Que é a maior árvore hoje existente no mundo, né? Como uma árvore menor. Mas, você, sobretudo, a pergunta que eu faço você entendeu, e agora, né? Agora, você recebeu essa semente com a terra. Você está com a semente e a terra e ela já germinou, mas você vai plantar, ou seja, você vai fazer a travessia, você vai se comunicar com a sua essência mais pura, e para isso você vai ter que buscar o autoconhecimento, né? Eu falo, quando o Isbel ele fala buscar o conhecimento, é interessante dizer que o conhecimento, é a mesma coisa do autoconhecimento, eles são igual, a mesma palavra, só que o autoconhecimento foi trazido por Sócrates, e ele dizia uma coisa interessante, né? Conhece-te a ti mesmo, e você conhecerá os deuses e o universo. Não é interessante isso? Os deuses e o universo. Ou seja, se você se conhece, como é que eu vou conhecer os deuses e o universo? Que história é essa? Aí é outra live, né? Para a gente entender isso. Mas o caminho, mais em resumo, né? O caminho é de dentro para fora mesmo. E essa cutucada que eu dou é isso, né? A maioria das pessoas entendem. Chegam nesse momento, estão segurando a semente já germinada, que é o conhecimento, e falta a travessia. E essa travessia é o plantio, onde eu vou plantar esta árvore, onde eu vou plantar a semente. E aí nós temos, para ilustrar isso, a gente tem aquela parábola do semeador, que está lá na Bíblia, que foi colocada, dita pelo JC, né? Que do semeador saiu a semear e jogou sementes em todos os lugares. Algumas deram frutos, outras não. E outras ficaram ali caídas na estrada. Então, é assim que acontece. A nossa jornada, ela é semelhante a nós somos os semeadores do amanhã. Mas para o amanhã chegar, é preciso o agora, a presença no agora. E a presença no agora é o plantio, que é a travessia. É isso, pessoal. Nós vamos voltar com a outra parte, e com a outra parte ainda desses assuntos maravilhosos que vão mexer com a gente, é isso mesmo, né? Agradeço a todos, muito grato pela presença, muito grato pela collab que nós fizemos aqui nos 2 canais. Agradeço muito a participação da Carlota e dou a palavra aí para a Carlota, as suas considerações finais, por favor, Carlota, como anfitriã também. Somos anfitriões e convidados ao mesmo tempo, um do outro. E, gente, eu quero agradecer muito a participação de todos na live e a participação efetiva com os comentários, falando. Isso faz com que a gente se sinta mais motivado a estar esparramando um pouquinho do conhecimento que a gente tem e estamos jogando as sementes, né? E obrigado por todos. Lembrem-se de colocar um comentário na descrição da live, que isso é muito importante. Curtam, compartilhem e inscrevam-se em ambos canais. Como é que é? Del 999? Del Barros 999? @ Del Barros 999 no YouTube. Executivo do Futuro, para quem quer seguir lá no Insta, e Del Barros no Facebook também. Então, eu também tenho o Facebook, meu é Carlota, né? Acho que
pessoal já tem também as Carlotas no Instagram e no YouTube. Então, meus queridos, nós ficamos por aqui, deixando um beijo grande no coração de todos. Obrigado pela participação, foi muito gostoso essa troca de conhecimento, essa troca de energia que nós fazemos aqui. E obrigada, Del, por mais uma live nossa, né? Por mais uma na nossa chamada nesse compêndio de lives. Olha, tem um comentário aí, vamos ver o que estão falando. Ó, parabéns, equipe do conhecimento. Uma grande aula, até mais. Vivendo e aprendendo sempre. Muito top a live. Obrigada, acho que foi o Daniel, né? Obrigada, gente. Nós ficamos muito gratos por todos vocês estarem aí. Aqui onde eu estou está lotado de ultra. Eles não param de piscar acendendo, eles gostaram do que a gente fez, Del. Tá pipocando a live toda. E esse aqui, ó, esse trabalho aqui, ele não desceu, ele ficou no alto o tempo todo medindo a energia e a frequência da live. Beijo grande. Ó, eu estava mostrando, Del, que esse aqui, ó, ele agora que eu tirei daqui, mas ele estava na frente da live e o tempo todo ele estava lá em cima. Ó, então a energia estava lá em cima, né? A energia estava ótima. No alto e borbulhando, que eu medi a frequência da live. Ficou muito campo legal. Magnético. O campo magnético. Aí, gente, legal, muito bom mesmo. No coração de todos. Até mais, Del. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço. Beijo no coração de todos. Lubica, óleo hidratante corporal. Kilari, mangiare, barrinha da longevidade. Irdim, Kilari é assim. Kilari, mangiare, barrinha da longevidade. Irdim, Kilari é assim. Peça seu quilar antecipado pelo nosso WhatsApp 14 997 41 3348 ou em nosso site www.quilari.com.br. Kilari, mangiare, barrinha da longevidade. Irdim, Kilari é assim. Kilari, mangiare, barrinha da longevidade. Irdim, Kilari é assim. Cagi, sérum rejuvenescedor. Você, sempre bem. Um oferecimento de Sintonia, a harmonia em gotas, frequência em ação.